Olá! Na nossa aula passada, vimos a diferença entre filosofia e ciência política. Vimos também os filósofos, os pensadores, a definição de ciência política. Hoje começamos a estudar as instituições políticas. Vamos estudar em capítulos. E o tema de hoje é o Estado. Considera-se Estado as comunidades de pessoas fixadas sobre um território com uma organização política e um poder superior de coerção. Uma das mais modernas teorias sobre o Estado é de 1748, do filósofo Montesquieu. Ele dizia: há um só poder dividido em 3 funções: executiva, legislativa e judiciária. Rousseau incorporou à teoria o conceito de contrato social, onde, para escapar da própria selvageria natural, os homens deveriam alienar parte dos seus direitos ao Estado. Mas nas muitas definições de pensadores e estudiosos, há uma principal característica, a de que só o Estado tem o poder da coerção legal. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Débora. Professor, de onde vem esse conceito de Estado? Esse conceito, ao contrário de ciência e de filosofia política, vem não dos gregos, mas dos romanos. Status, a palavra romana que deu Estado entre nós, é exatamente uma palavra derivada da importância que adquiriu o Estado romano. Daí a origem dessa palavra. E o que é o Estado? O Estado pode ser definido juridicamente, como fez Hans Kelsen, como uma nação politicamente organizada. Mas essa definição não basta. É preciso que a gente lembre também que o Estado é a mais importante de todas as instituições políticas. E ela é necessariamente dotada de 3 requisitos: a população, o território e o governo. Sem população, sem território, sem governo, nós não temos Estado. E mais do que isso, também é dotado de um requisito, que é o requisito da soberania. No entanto, se população, território e governo formam um Estado que não é soberano, que não tem esse atributo, é uma outra categoria de Estado. É Estado, mas não soberano. Na ciência política, nós nos preocupamos, sobretudo, com os Estados soberanos. Professor, há uma diferença entre Estado e nação? Há uma diferença. Eu cheguei a chamar a atenção há pouco, que o Estado é a mais importante das instituições políticas, dotada de 3 requisitos. A nação é uma unidade constituída de um povo que tem similitudes, tem semelhanças, tem unidade cultural, linguística, etc., que formam uma nação. Um Estado pode ser formado de várias nações. Esse, por exemplo, é o caso do Estado brasileiro. Nós temos aqui uma quantidade imensa de índios que falam outra língua, que têm a sua própria cultura e que vivem dentro do Estado brasileiro. Eles constituem uma nação. E os brasileiros, que não são de origem indígena, que já estão civilizados, constituem outra nação. Então veja que nação é algo diferente do Estado. Nação é a parte, o Estado é o todo. O Estado criou a sociedade ou a sociedade criou o Estado? Como instituição política, todas as instituições políticas foram criadas pela sociedade. A diferença é que o Estado só foi criado depois que a sociedade política se civilizou. Enquanto a sociedade política não foi civilizada, no estágio, portanto, pré-civilizatório, não houve Estado. O Estado é resultado da civilização, do processo que transformou a sociedade numa sociedade civilizada. Professor, entre os teóricos das teorias de Estado, há algum personagem assim que a gente tenha que destacar nessa história, ao longo da história e quando se estuda o Estado? Sobretudo Hobbes, o inglês Thomas Hobbes. Por que razão? Porque o livro, o Leviatã, que é da autoria dele, é na realidade uma teoria do Estado. Qual é a teoria de Hobbes? O que ele defende?
que ele é o primeiro contratualista. Ele defende que antes do estágio civilizatório, os humanos viviam no chamado estado da natureza. O que era esse estado da natureza? É aquele em que cada um depende da sua própria força. Ele é livre para fazer o que quiser, mas está sujeito à força dos mais fortes. Portanto, é uma liberdade extremamente limitada. O Estado surgiu exatamente para evitar isso e para garantir a liberdade de todos. Por isso é que Hobbes dizia que o estado da natureza é a luta do homem contra o homem. E ele criou uma figura para explicar isso. O homem, lobo do próprio homem. O Estado, portanto, é a sociedade que renuncia a uma parte da sua liberdade para que possam viver todos com igual liberdade e não dependendo da força do seu semelhante. Essa teoria, pode-se dizer que é a teoria do Estado moderno? É a teoria do Estado moderno. Hobbes vive exatamente no momento de transição da Inglaterra. Já é um Estado formado, mas ainda não é um Estado democrático, com todos os seus poderes funcionando. Por isso se diz que Hobbes é o filósofo do absolutismo monárquico, que é típico, característico do Estado moderno. Professor, e que outros pensadores nós temos entre as tantas teorias sobre o Estado? Quais são os mais importantes, além de Hobbes? O outro mais importante, que também é um contratualista, é o inglês também, John Locke. Há uma diferença entre os dois. Assim como o Hobbes é o teórico do absolutismo, da monarquia absoluta, que forma o Estado moderno, ele preocupa-se apenas com a liberdade de cada cidadão. Ao passo que Locke dá um passo adiante, ele não se preocupa só com a liberdade, ele se preocupa também com a propriedade. E isso é um elemento constitutivo da sociedade civilizada, tão importante quanto a liberdade. Se você vive numa sociedade que lhe concede liberdade, mas não lhe garante a propriedade, você está num meio estado de direito. Locke avança, portanto, com relação a Hobbes. Ele não só se preocupou com a liberdade, mas se preocupou também com a propriedade. Mais do que isso, ele, na sua concepção, o poder monárquico, que era o poder absoluto, deve ser limitado e tem que prestar contas ao povo. Ao contrário de Hobbes, que é o teórico do absolutismo, ele é o teórico do absolutismo constitucional, limitado, aquele que limita o poder absoluto do Estado e do monarca, portanto. Professor Montesquieu também está no elenco desses pensadores, desses teóricos a respeito do Estado. Qual foi a contribuição dele? A grande contribuição é que ele, segundo defende o Raymond Aron, ele não é só um filósofo político, ele também um sociólogo. Ele fez sociologia política na sua obra fundamental, em que ele defende o espírito das leis, em que ele mostra a evolução do Estado, as diferenças do Estado, as influências que o Estado sofre, das raças, da cultura, do clima, da geografia, etc. E mais do que isso, ele é conhecido pelo princípio que ele estipulou da divisão de poderes do Estado. Locke já tinha falado em 3 poderes, o legislativo, o executivo e o poder federativo. Montesquieu vai mais além e cria um terceiro poder, o chamado, o que nós chamamos hoje o judiciário, executivo, legislativo e judiciário. Por que isso é importante? Porque isso evita o Estado absoluto. Quando você divide os poderes, você tem poderes que devem se equilibrar. E essa é a grande contribuição de Montesquieu. Existe Estado sem coerção? Não existe. Existe Estado sob coerção. Um Estado que está sendo dominado por outro, que está em estágio de guerra, que tem o seu território mutilado, etc., é um Estado submetido à coerção. Por que não existe Estado sem coerção? Porque a característica do poder do Estado é a coerção legítima. O que se chama coerção legítima? É aquele poder que se concede ao Estado de reduzir os seus súditos à obediência, mesmo que seja necessário o uso da força. Essa é a característica do Estado. O Estado não admite concorrência, não admite nenhum poder concorrente
né, do seu poder coercitivo. Quando nós vemos um Estado sublevado por qualquer forma de subversão, de terrorismo, etc., esse Estado tem necessariamente que combatê-lo exatamente porque está colocando em risco o seu poder coercitivo, sem o qual ele não consegue se estabelecer, tornar o domínio das leis inquestionável e reduzir os recalcitrantes, mesmo com o uso da força se necessário, né? Da força física, inclusive, se necessário. O Estado é dono deste poder, por isso ele é a instituição política mais importante. Há outras formas de poder, o poder econômico, o poder cultural, né? O poder artístico, o poder ideológico, mas sobre todos eles sobreleva o poder de Estado, porque é o único que tem o monopólio da coerção legal, esse poder de reduzir a obediência com o uso da força, se necessário. Professor, e de que elementos o Estado está instrumentalizado para exercer essa coerção? O instrumento do Estado que personaliza o Estado, que representa o Estado, que exerce as funções do Estado, é exatamente o governo. Qual é a diferença entre Estado e governo? O governo é titular do poder do Estado, só que o Estado é permanente e o governo é transitório. Nas democracias, sobretudo, os governos passam e o Estado fica. Essa é a diferença fundamental. Mas também não pode haver Estado sem governo. Por quê? Porque é ele quem representa o Estado. E esse poder, né, tanto pode, num sentido lato, ser representado pelos diferentes poderes do Estado, o executivo, o legislativo, o judiciário, como pode ser representado apenas pelo executivo. Essa é a interpretação restrita. Por que razão? Porque é ele quem dá face ao Estado, dá visibilidade ao Estado, e quem usa os poderes do Estado. Portanto, o que é o governo? O governo é o titular do poder do Estado. Professor, como estabelecer um equilíbrio entre essas funções que o Estado exerce? Legislativo, executivo? Exatamente pelo princípio da divisão de poderes. Essa é uma divisão, não é uma divisão espacial, é uma divisão funcional. O executivo administra, executa, o legislativo legisla e o judiciário arbitra os conflitos entre os demais poderes, entre o executivo, o legislativo, entre a sociedade e o executivo, entre os poderes públicos e entre os particulares. Então veja que há um equilíbrio de funções, por isso se diz que é a distribuição funcional. Mas há também nos regimes federativos uma distribuição espacial. Você tem nos regimes federativos um presidente da República, um legislativo federal, um judiciário federal. E você tem nos estados um governador do estado, que é o executivo estadual, um legislativo estadual e um judiciário estadual. Então o poder é algo tão importante, o poder do Estado, que se divide funcionalmente e espacialmente. Essas duas divisões é que mostram a complexidade dessa instituição que nós chamamos de Estado. A gente pode dizer que quanto mais equilíbrio, melhor a democracia? Sem dúvida, sem dúvida. Há uma relação estreita entre o equilíbrio do Estado e a democracia. Entre o equilíbrio dos poderes do Estado e a democracia. Quanto mais equilibrados eles forem, quanto mais eles se controlarem entre si, mais aprimorada será a democracia. Esse é o princípio básico de Montesquieu. Benjamin Constant dava tanta importância, que é um teórico também do Estado moderno, do Estado contemporâneo, depois da Revolução Francesa, que ele dizia, o problema do Estado é o poder. Por que razão? Porque esse poder pode ser democrática ou autocraticamente exercido. Então, esse equilíbrio é exatamente para evitar a democracia, os governos autocráticos, etc. É esse equilíbrio que garante o funcionamento harmônico dos três poderes do Estado numa democracia. Professor, Igreja e Estado. Grandes teses, grandes pensadores também saíram da Igreja ou vieram da Igreja para o Estado ou apenas nortearam, digamos assim, algumas
algumas ações do Estado. Igreja e Estado, existiu essa relação através de quem e ainda existe? Sem dúvida. O Estado moderno, o Estado contemporâneo, os Estados atuais, são Estados laicos, leigos, admitem todas as religiões. E admite todas as religiões que admitem as demais. Porque se houver uma religião que não admite as demais, o Estado não pode admitir. No entanto, isso está na origem do cristianismo, né? Na realidade, ele até se antepõe. Por que razão? Porque havia a civilização judaica, que era uma civilização também cristã, no mesmo sentido que nós entendemos hoje o cristianismo. É um só Deus, etc. E a igreja representa esse poder. Religião e Estado não se combinam. E foi na origem disso, do cristianismo, que se tornou uma religião contra o Estado, no caso do Império Romano, que depois admitiu a religião cristã como religião do Estado, que criou essa dicotomia, né? Essa questão já tinha sido posta anteriormente, está na Bíblia, né? Quando se pergunta a Cristo a quem deve se pagar o tributo, ele diz: pague a Deus o que é dê a Deus o que é de Deus e dê ao Estado o que é do Estado. Essa questão surgiu quando o cristianismo adotou o princípio da legitimidade. O que era esse princípio da legitimidade? Era um princípio que só considerava legítimo aqueles imperadores, aqueles monarcas que fossem católicos, cristãos. Isso vai durar até a cisão da igreja com Martinho Lutero. Toda a filosofia medieval até Lutero, quando a igreja ainda está dividida, mas não a igreja ocidental, simplesmente a igreja oriental, ortodoxa, grega, russa, etc., né? Não havia essa dicotomia. Ela surge exatamente quando a igreja tenta estipular como princípio de legitimidade a adesão a uma igreja. Isso vai gerar conflitos de natureza religiosa e de natureza civil. Esse problema só se resolveu quando o Estado se tornou um Estado leigo, como deve ser hoje, né? O Brasil mesmo passou por uma situação dessa natureza. A Constituição do Império de 1824, que regeu o Brasil durante 65 anos, de 1824 a 1889, prescrevia uma religião oficial do Estado. Dizia lá, católica, religião, a católica apostólica romana. Não se admitia outra religião, admitia-se desde que não tivesse cultos, desde que os cultos fossem internos e os locais desse culto não tivessem símbolos exteriores de outra religião, né? Então, o Brasil viveu sob essa situação. Não havia registro civil, o registro civil era religioso, não havia casamento civil era religioso. Isso vai dar problemas sérios depois na República, quando a igreja se separa do Estado. E no Brasil se separou muito tardiamente, porque só se separou com a proclamação da República. Mas isso ainda gerou problemas de natureza conflitiva. No caso do Império, isso aconteceu porque, havendo uma religião oficial do Estado, ela tinha que se subordinar ao Estado. E a chamada questão religiosa, com os bispos de Olinda e de Belém, o bispo do Pará e o bispo de Olinda, que se confrontaram com o Estado, foram submetidos a julgamentos, condenados e cumpriram parte da pena, porque eles não aceitavam a autoridade do Estado e que a igreja interferisse nos problemas do Estado, mas era uma igreja oficial. Então veja que a separação entre igreja e Estado é um princípio fundamental, né, do Estado democrático e do Estado de direito. São Tomás de Aquino deixou um legado. É um legado da igreja para o Estado, um legado positivo? Bom, é preciso entender que a grande contribuição de São Tomás de Aquino, né, a filosofia tomista, que foi de enorme importância, ele é o doutor da igreja, não há outro filósofo católico, religioso, tão importante quanto ele. Ele dominou uma grande parte da Idade Média. O que significou a obra dele? Significou conciliar a crença religiosa com o Estado. Em outras palavras,
significou conciliar a religião com o poder político, a religião com o Estado. Essa foi a grande contribuição que ele deu. E mais do que isso, né, ele trouxe para a Igreja o pensamento aristotélico, tornou compatível a filosofia aristotélica, original, dos gregos, da civilização helênica, com o pensamento da Igreja. Ele separou na medida em que conciliou esses dois poderes. Essa é a grande contribuição de São Tomás de Aquino. E a nossa aula hoje fica por aqui. Você fica aí com as dicas para os estudos complementares. Até a próxima aula, professor. Até a próxima aula, Débora.